Canal Rastros do Medo. História: A Enfermeira Assombrada. Hoje vamos desenterrar uma história que ecoa nos corredores silenciosos de um antigo hospital em São Paulo. Um lugar onde a linha entre a vida e a morte se dissolve e onde o passado se recusa a ser esquecido. Preparem-se para mergulhar em um conto que promete arrepiar até o último fio de cabelo. Uma narrativa que nos leva ao cerne do terror psicológico e do sobrenatural. O chamado noturno. Nossa jornada começa em uma noite fria e úmida de junho, em 1998, na vibrante, porém, por vezes, assustadora metrópole de São Paulo. O cenário é o Hospital Santa Clara, uma estrutura imponente e outrora respeitada, aninhada em um bairro antigo e arborizado, com suas paredes de tijolos à vista e janelas em arco que pareciam observar a cidade com olhos vazios. Apesar de sua beleza arquitetônica, o Santa Clara já carregava consigo o peso de décadas de sofrimento, de despedidas silenciosas e de vidas que se extinguiram em seus leitos. Eram poucos os que ousavam trabalhar no turno da noite, e ainda menos os que se aventuravam a perambular por seus corredores solitários após a meia-noite. É nesse ambiente que encontramos Ana Paula, uma enfermeira jovem e dedicada, recém-chegada do interior, com o sonho de construir uma carreira na grande cidade. Seus olhos, grandes e expressivos, ainda não haviam se acostumado com a imponência dos prédios paulistanos, e sua voz, suave e um tanto hesitante, contrastava com o burburinho constante da metrópole. Ana Paula era conhecida por sua empatia e por sua rara capacidade de acalmar os pacientes mais agitados. Ela havia aceitado o turno da noite, apesar dos avisos velados de alguns colegas mais antigos sobre as peculiaridades do Hospital Santa Clara. Naquela noite, em particular, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo bip intermitente de algum monitor distante e pelo sussurro do vento que parecia lamentar lá fora, ecoando pelos corredores vazios. Ela estava em seu posto na enfermaria do terceiro andar, organizando prontuários, quando um chamado insistente vindo do quarto 302 a sobressaltou. Era o quarto de Dona Carmela, uma paciente idosa e acamada, com quem Ana Paula havia desenvolvido um carinho especial. Dona Carmela sofria de uma doença degenerativa e passava a maior parte do tempo em um sono profundo, ocasionalmente acordando para breves momentos de lucidez. O chamado parecia vir do interfone do quarto, mas a voz do outro lado era fraca, quase um sussurro arrastado que mal se podia decifrar. Ana Paula sentiu um arrepio na espinha. Dona Carmela quase nunca chamava, e o tom daquele chamado era diferente. Ela caminhou pelos corredores semi-iluminados, o som de seus próprios passos ecoando de forma estranha no silêncio opressor. As luzes fluorescentes, algumas piscando intermitentemente, lançavam sombras dançantes que pareciam se contorcer e assumir formas disformes nas paredes. O cheiro de desinfetante, que antes era uma fragrância familiar, agora parecia ter um tom metálico, quase enferrujado, que revirava o estômago. O ar parecia mais denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado à medida que ela se aproximava do quarto 302. Ao chegar à porta, Ana Paula hesitou por um instante. Uma sensação estranha, um pressentimento gélido a envolveu. Ela afastou a sensação com um suspiro e abriu a porta lentamente. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz tênue do poste lá fora que se infiltrava pelas persianas mal fechadas, projetando listras de sombra no chão e nas paredes. O monitor de Dona Carmela estava funcionando normalmente, seus sinais vitais estáveis. Mas a cama estava vazia, completamente vazia.
O cobertor de lã, que sempre estava cuidadosamente arrumado, estava jogado no chão, formando uma pilha disforme, e o travesseiro estava revirado, como se alguém tivesse se levantado apressadamente. O coração de Ana Paula disparou. Dona Carmela não tinha condições de se levantar sozinha. Era impossível. Ela checou o banheiro, o armário, até mesmo embaixo da cama, mas não havia sinal da idosa. O pânico começou a se instalar. Ela tentou manter a calma, respirando fundo, e correu até a mesa de controle para chamar a segurança. Mas o rádio não respondia. Não havia sinal. O silêncio, que antes parecia opressor, agora era ensurdecedor. Ela olhou para a cama vazia novamente. Seus olhos vasculharam cada canto do quarto, buscando uma explicação, uma pista, qualquer coisa que pudesse aliviar a crescente sensação de que algo muito errado estava acontecendo. De repente, um som fraco, quase um arrastar, veio do canto mais escuro do quarto, perto da janela. Ana Paula prendeu a respiração, o corpo paralisado pelo medo. O som se repetiu, desta vez um pouco mais alto, como se algo estivesse sendo arrastado lentamente pelo chão. Ela piscou, tentando ajustar a visão à penumbra. E então ela viu uma figura, esguia e pálida, sentada em uma cadeira de rodas, que não estava ali antes, com a cabeça pendurada para a frente, os longos cabelos escuros caindo sobre o rosto. Parecia uma mulher, vestindo o que parecia ser um uniforme de enfermeira, branco e antiquado, mas manchado por algo escuro e seco. Ar no quarto pareceu gelar instantaneamente, e um cheiro rançoso de hospital antigo e de algo que lembrava mofo e decomposição invadiu suas narinas. Ana Paula deu um passo para trás, o pânico tomando conta de cada fibra de seu ser. A figura levantou a cabeça lentamente e os olhos vazios, de um branco leitoso, se fixaram nela. Não eram olhos humanos, mas sim orifícios escuros, onde a luz parecia ser sugada para dentro. Um sorriso frio e distorcido surgiu nos lábios pálidos e rachados da figura, revelando dentes que pareciam afiados e desiguais, como os de um predador. Não era a Dona Carmela. Não podia ser. Um grito se formou na garganta de Ana Paula, mas ele não saiu. Ela estava paralisada, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A figura levantou uma mão esquelética, os dedos longos e finos, com unhas amarelecidas e quebradiças, e apontou para a cama vazia. Com a voz rouca e arrastada, que parecia vir de um abismo, a figura sussurrou: "Ela está esperando por você." Ana Paula finalmente conseguiu gritar, um som agudo e desesperado que rasgou o silêncio do hospital. Ela correu para fora do quarto, o coração batendo como um tambor descontrolado no peito, seus pulmões ardendo a cada lufada de ar gélido. Ela não parou de correr, descendo as escadas em disparada, sem olhar para trás, até encontrar a equipe de segurança e outros colegas. Ao retornar ao quarto 302 com a equipe, a cama de Dona Carmela estava novamente ocupada e a idosa dormia, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Não havia cadeira de rodas, nem sinal da figura aterrorizante. O quarto estava exatamente como Ana Paula o havia deixado antes do chamado. Seus colegas a olharam com preocupação, pensando que o estresse do turno noturno havia finalmente a atingido. Mas Ana Paula sabia o que tinha visto. Ela sabia que a enfermeira assombrada do Santa Clara havia se revelado para ela. O segredo do terceiro andar. A partir daquela noite, Ana Paula passou a ser assombrada não apenas pelas memórias vívidas da aparição, mas também por uma sensação de que algo ainda mais sinistro estava por trás de tudo. Ela começou a ouvir murmúrios, sussurros arrastados, que pareciam chamá-la pelo nome quando estava sozinha nos corredores.
A cada turno, a atmosfera do hospital se tornava mais densa, mais sufocante. Ela via sombras se movendo no canto de seus olhos, vultos que desapareciam assim que ela virava a cabeça. O cheiro de mofo e decomposição que sentira no quarto 302 começou a se tornar mais frequente, pairando no ar em locais específicos do terceiro andar. Determinada a entender o que estava acontecendo, Ana Paula começou a pesquisar a história do Hospital Santa Clara. Ela vasculhou arquivos antigos na biblioteca da cidade, conversou com funcionários aposentados e até mesmo se aventurou em fóruns online de lendas urbanas de São Paulo. Foi então que ela tropeçou em uma série de artigos de jornal da década de 1950, que falavam sobre uma enfermeira chamada Sofia. Sofia havia trabalhado no Hospital Santa Clara por muitos anos. Era uma enfermeira exemplar, conhecida por sua dedicação e sua natureza calma, que parecia esconder uma tristeza profunda. Os artigos relatavam seu desaparecimento misterioso em 1957. Ela havia sido vista pela última vez no terceiro andar, exatamente onde Ana Paula teve o encontro com a entidade. A polícia investigou o caso por meses, mas nunca encontrou Sofia. O caso foi arquivado como desaparecimento sem pistas, e o mistério permaneceu sem solução por décadas. O que Ana Paula descobriu a seguir, no entanto, foi o que realmente a fez sentir um calafrio na espinha. Em um pequeno parágrafo de um dos artigos mais antigos, um detalhe perturbador foi mencionado. Alguns pacientes relataram ter visto Sofia após seu desaparecimento, vagando pelos corredores do terceiro andar, com os olhos vazios e um sorriso congelado no rosto, como se estivesse em um transe. Muitos desses pacientes, curiosamente, acabaram morrendo em circunstâncias misteriosas pouco tempo depois de relatarem a aparição. Não havia provas, apenas boatos e temores sussurrados nos corredores do hospital. Com cada nova peça do quebra-cabeça, a imagem que se formava na mente de Ana Paula era cada vez mais horripilante. Ela começou a conectar os pontos: o cheiro, os sussurros, a aparição no quarto 302 e agora a história de Sofia. A enfermeira assombrada não era uma lenda, mas uma realidade que se manifestava com uma intenção sinistra. A investigação, noturna impulsionada por uma mistura de medo e uma curiosidade insaciável, Ana Paula decidiu investigar por conta própria, ignorando os avisos de seus colegas que sugeriam que ela procurasse um psicólogo ou que pegasse uns dias de folga. Ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes que a enfermeira assombrada pudesse fazer mais vítimas. Suas investigações a levaram ao porão do hospital, um lugar úmido e empoeirado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Era um labirinto de tubulações enferrujadas, pilhas de equipamentos médicos antigos e caixas empoeiradas. O cheiro de mofo e podridão era quase insuportável, misturado com um odor metálico que lembrava sangue seco. Ana Paula sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas continuou. Guiada por uma intuição gélida, ela se aprofundou nas entranhas do porão, onde a luz era ainda mais escassa e as sombras pareciam dançar em volta dela. Em um canto isolado, escondida atrás de uma montanha de macas quebradas e cadeiras de rodas enferrujadas, ela encontrou uma porta de madeira velha e rangente, com uma placa quase ilegível que dizia "Arquivo desativado". A porta estava trancada com um cadeado antigo, coberto de ferrugem. Por alguma razão, Ana Paula sentiu que a resposta estava ali. Ela retornou ao seu posto e, após uma busca frenética, encontrou uma chave mestra enferrujada em uma gaveta antiga, guardada por um zelador que já havia se aposentado. Naquela mesma noite, durante o turno da madrugada, quando o hospital estava mais silencioso do que nunca, Ana Paula desceu novamente ao porão. O ar estava mais pesado,
o silêncio mais opressor. A cada passo, ela sentia como se estivesse sendo observada, uma sensação gélida rastejando por sua nuca. Com as mãos trêmulas, ela inseriu a chave no cadeado, que girou com um rangido assustador. A porta se abriu lentamente, revelando um cômodo escuro e abafado, o ar parado e carregado com o cheiro inconfundível de morte. No interior do quarto, a luz da lanterna de Ana Paula revelou um cenário perturbador. Estantes empoeiradas, abarrotadas de caixas velhas, documentos amarelados e alguns instrumentos cirúrgicos enferrujados. No centro do cômodo, uma mesa coberta por um pano sujo de teias de aranha. Ao remover o pano, Ana Paula sentiu seu estômago revirar. Havia uma caixa de madeira escura com entalhes sinistros e um fecho de metal enferrujado. E ao lado, um diário com a capa de couro puído e páginas amareladas. Com as mãos trêmulas, Ana Paula abriu o diário. A caligrafia era elegante, mas tremida, como se a pessoa que o escreveu estivesse em sofrimento. Era o diário de Sofia. Cada página contava uma história de terror. Sofia descrevia o seu amor por um médico casado do hospital, Dr. Ricardo, e a paixão avassaladora que se transformou em uma obsessão sombria. Ela detalhava como o Dr. Ricardo a manipulava, prometendo-lhe um futuro juntos que nunca viria. A cada desilusão, a sanidade de Sofia parecia se esvair. As últimas páginas do diário eram as mais perturbadoras. Sofia descrevia em detalhes os experimentos secretos que o Dr. Ricardo realizava em pacientes terminais no 3º andar, buscando uma forma de prolongar a vida, ou, como Sofia percebeu, de desafiar a própria morte. Ele usava substâncias experimentais, muitas delas ilegais e perigosas, testando seus limites em seres humanos. Sofia, em sua cegueira pelo amor, havia se tornado sua cúmplice, auxiliando-o em suas experiências macabras. Mas um dia ela presenciou um dos experimentos dar terrivelmente errado. Um paciente, que deveria apenas ser sedado, teve convulsões violentas e morreu em agonia. O Dr. Ricardo, para encobrir o crime, coagiu Sofia a ajudá-lo a esconder o corpo. Foi nesse momento que Sofia percebeu a verdadeira natureza do homem por quem ela havia se apaixonado. A última entrada do diário era arrepiante. Sofia revelava que, em um momento de desespero e remorso, ela tentou denunciar o Dr. Ricardo. Mas ele, temendo ser exposto, a atacou no 3º andar do hospital, no mesmo corredor onde Ana Paula teve o encontro com a enfermeira. Ele a estrangulou até a morte e escondeu seu corpo nas paredes do próprio hospital, em um duto de ventilação desativado no 3º andar, para que ninguém jamais a encontrasse. As palavras finais de Sofia eram um lamento, uma promessa de que sua alma nunca encontraria descanso e que ela voltaria para assombrar aqueles que a haviam traído e para alertar sobre os horrores ocultos do Hospital Santa Clara. Ao terminar de ler, Ana Paula sentiu um nó na garganta. O diário caiu de suas mãos. A enfermeira assombrada não era uma força maligna, mas sim uma alma torturada, presa em um ciclo de dor e busca por justiça. Sofia não estava assombrando o hospital por maldade, mas sim para revelar a verdade sobre sua morte e os crimes do Dr. Ricardo. A revelação à manhã seguinte, Ana Paula, com o diário de Sofia em mãos, procurou o diretor do hospital. As palavras saíam com dificuldade de sua boca, mas ela narrou cada detalhe, cada descoberta, a cada aparição. O diretor, um homem cético e pragmático, inicialmente descartou sua história como fruto de estresse e exaustão. Mas Ana Paula foi inflexível. Ela mostrou o diário, as datas, os nomes, os detalhes dos experimentos. A seriedade e o desespero nos olhos de Ana Paula eram inegáveis. Relutante, o diretor concordou em iniciar uma investigação interna que se estendeu por dias. Foram revistados arquivos antigos, entrevistados funcionários aposentados e até
Mesmo peritos foram chamados para examinar as paredes do terceiro andar. O que eles descobriram chocaria a todos. No duto de ventilação desativado, no mesmo ponto descrito no Diário de Sofia, encontraram vestígios de restos humanos, ossos e fragmentos de tecido que, após análise, confirmaram ser de uma mulher. Junto aos restos, um broche de enfermeira com as iniciais SF, gravadas. Era Sofia. E ao lado, incrustada na parede, a faca que o Dr. Ricardo usou para perfurar seu coração e garantir que ela não fosse mais uma testemunha de seus crimes, caso ela ainda estivesse viva quando fosse escondida. As investigações prosseguiram e revelaram que o Dr. Ricardo, já falecido por causas naturais anos antes, havia de fato conduzido experimentos ilegais e tinha um histórico de manipulação e coerção. Outras mortes misteriosas de pacientes que antes haviam sido atribuídas a complicações médicas foram reabertas e reavaliadas à luz das novas evidências. O escândalo abalou a comunidade médica de São Paulo e lançou uma sombra sobre a reputação do Hospital Santa Clara. Com a verdade finalmente revelada, o corpo de Sofia foi devidamente sepultado em um cemitério em São Paulo, o seu nome finalmente limpo e sua história reconhecida. A enfermeira que por décadas assombrou o hospital finalmente encontrou a paz. Os sussurros cessaram, as sombras desapareceram e o cheiro rançoso de mofo e decomposição sumiu, dando lugar ao cheiro familiar de desinfetante. O Hospital Santa Clara, apesar de ainda carregar as cicatrizes de seu passado sombrio, começou a se recuperar, com a história de Sofia servindo como um lembrete sombrio dos segredos que podem se esconder nos lugares mais inesperados. O legado. Do medo à história da enfermeira Sofia e do Hospital Santa Clara se tornou uma lenda sussurrada entre os funcionários do hospital e nos becos escuros da cidade. Ana Paula, que antes era vista com desconfiança, agora era respeitada por sua coragem e determinação em desvendar a verdade. Ela continuou trabalhando no Santa Clara, mas nunca mais foi a mesma. As sombras do passado a haviam marcado para sempre, e ela sabia que o mundo estava repleto de mistérios que desafiam a lógica e a razão. E assim, caros espectadores, encerramos mais uma jornada pelos rastros do medo. A história de Sofia nos lembra que nem todo fantasma busca vingança por pura maldade, mas sim por uma busca desesperada por justiça e por um fim à sua dor. É um lembrete sombrio de que, por vezes, os monstros mais assustadores não são os que se escondem nas sombras, mas sim aqueles que andam entre nós, disfarçados de seres humanos. Se você foi envolvido por essa história de suspense e terror, se sentiu a sua pele arrepiar e seu coração disparar, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal Rastros do Medo, para não perder nenhuma das nossas próximas incursões no mundo do inexplicável. E para continuar explorando os mistérios que habitam o nosso mundo, temos outro vídeo incrível esperando por você. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue a sua jornada pelos rastros do medo. Continuação. Canal Rastros do Medo. Segunda história. A enfermeira assombrada. Marcas do passado. Parte 02. O retorno dos sussurros. Ana Paula continuou sua vida no Hospital Santa Clara. Sua coragem e determinação agora eram lendas entre os corredores. O fantasma de Sofia havia encontrado a paz, e o hospital, embora ainda com cicatrizes, parecia ter se livrado de sua aura mais sombria. No entanto, Ana Paula, apesar do reconhecimento, carregava o peso de tudo que testemunhara. As sombras do passado haviam a marcado, e ela sabia que o inexplicável era uma parte intrínseca da realidade. Anos se passaram.
O Hospital Santa Clara passou por reformas e modernizações, tornando-se um centro médico de ponta. Ana Paula, agora uma enfermeira-chefe, experiente, era uma mentora para os mais jovens, sempre com uma palavra de cautela sobre os mistérios que um hospital pode guardar. O terceiro andar, antes palco de horrores, agora era um setor de pediatria, cheio de cores vibrantes e o som alegre de crianças. Mas então, em uma noite chuvosa de junho, 25 anos após os eventos que aterrorizaram o Santa Clara, os sussurros começaram novamente. Ana Paula estava em seu escritório, revisando prontuários, quando um cheiro familiar, um misto de mofo e algo metálico, invadiu o ar. Ela sentiu um arrepio gélido na espinha. Não era o cheiro de desinfetante, que agora dominava o hospital moderno. Era o cheiro da velha Sofia, o cheiro de morte e decomposição que ela pensou ter sido banido para sempre. No dia seguinte, uma jovem enfermeira recém-formada e cheia de entusiasmo procurou Ana Paula com os olhos arregalados de medo. Seu nome era Laura e ela tinha sido designada para o turno da noite no terceiro andar. Laura relatou ter ouvido murmúrios e risadas infantis vindo de quartos vazios. Ela descreveu sombras brincando nos corredores e, em uma ocasião, jurou ter visto um pequeno vulto correr para dentro do quarto 302, que agora era um quarto de brincar para as crianças internadas. Ana Paula sentiu um frio no estômago. O quarto 302, onde tudo começou para ela. A princípio, ela tentou acalmar Laura, atribuindo os relatos ao cansaço e à imaginação. Mas, no fundo, uma parte de Ana Paula sabia que algo estava errado. Os rastros do medo, que ela pensou estarem adormecidos, estavam novamente se manifestando. Os incidentes aumentaram. Pacientes infantis começaram a relatar que brincavam com uma menina de cabelos longos e escuros que usava um vestido branco e antiquado. Eles descreviam os olhos da menina como grandes e escuros, como buracos. Alguns pais, ao visitarem seus filhos, notaram que os brinquedos dos quartos eram movidos de lugar durante a noite e, por vezes, pequenos arranhões apareciam nos brinquedos. Ana Paula começou a visitar o terceiro andar com mais frequência à noite. Ela ouviu os sussurros, mais claros agora, e em uma ocasião viu um balanço no quarto de brincar, balançar sozinho, sem que houvesse corrente de ar. Não eram os mesmos sussurros de Sofia. Esses eram mais brincalhões, quase infantis, mas com uma nota de melancolia. Uma noite, Ana Paula encontrou Laura sentada no chão do corredor do terceiro andar, tremendo e chorando. Laura havia acabado de sair do quarto 302. Ela disse que viu a menina. Não era Sofia, mas uma criança, talvez de uns 7 anos, sentada na cadeira de balanço, balançando e cantarolando uma canção de ninar. Quando Laura perguntou quem ela era, a menina apenas sorriu e apontou para a parede sussurrando: "Mamãe está aqui." Ana Paula sentiu o ar gelar. Mamãe. O eco do lamento, Ana Paula sabia que precisava investigar novamente. O diário de Sofia não mencionava nenhuma criança. Ela vasculhou os arquivos do hospital, desta vez focando nos registros da década de 1950, procurando por casos de crianças que pudessem ter morrido em circunstâncias incomuns no terceiro andar. Foi então que ela encontrou um pequeno arquivo, esquecido em uma caixa de documentos antigos na biblioteca do hospital. Era o prontuário de uma menina chamada Elisa, que havia morrido no Hospital Santa Clara em 1956, um ano antes do desaparecimento de Sofia. A causa da morte foi atribuída a uma doença rara, mas um pequeno detalhe no prontuário chamou a atenção de Ana Paula. A mãe de Elisa era enfermeira do hospital na época. Seu nome, Sofia. Ana Paula sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Sofia tinha uma filha, e a filha morreu no mesmo hospital. As últimas páginas do diário de Sofia não mencionavam Elisa. Por quê?
Determinada a encontrar respostas, Ana Paula procurou o diretor do hospital, um homem mais jovem e de mente aberta. Ela compartilhou suas novas descobertas, o prontuário de Elisa, os relatos de Laura e dos pacientes. O diretor, embora cético, concordou em permitir que Ana Paula investigasse a fundo, dada a sua experiência e o sucesso na resolução do caso de Sofia. Ana Paula voltou ao porão, a sala onde encontrou o diário de Sofia. Desta vez, ela procurou por qualquer outro registro ou pertences que pudessem estar relacionados a Sofia ou a Elisa. Em uma caixa empoeirada, escondida sob alguns livros didáticos antigos, ela encontrou um pequeno álbum de fotos desbotadas. As fotos mostravam Sofia, mais jovem e sorridente ao lado de um homem, o Dr. Ricardo. E em várias fotos, uma menina pequena, com os mesmos olhos grandes e expressivos de Sofia, Elisa. O álbum também continha uma foto de Sofia, grávida, e uma foto de um bebê recém-nascido, uma menina. A data da foto era de 1957. Ana Paula percebeu a terrível verdade. Sofia não teve apenas Elisa. Ela teve outra filha, nascida em 1957. A menina nasceu no Santa Clara e o Dr. Ricardo era o pai. Enquanto folheava as últimas páginas do álbum, Ana Paula encontrou uma pequena nota, escrita com a mesma caligrafia tremida do diário de Sofia, mas em uma caligrafia diferente, mais apressada e angustiada. A nota explicava que Sofia havia dado à luz uma segunda filha, a quem chamou de Clara, em homenagem ao hospital. Mas o Dr. Ricardo, temendo um escândalo e a ruína de sua reputação, havia forçado Sofia a entregar a bebê para adoção, ameaçando expor os experimentos e arruinar sua vida. Sofia, em seu desespero, acreditou que sua filha estava a salvo, Ana. Paula voltou ao diário de Sofia, relendo as últimas entradas. Sofia, em seu desespero e remorso, havia tentado denunciar o Dr. Ricardo. Mas ela não estava apenas protegendo a si mesma. Ela estava tentando proteger sua segunda filha. A traição que ela sentiu foi não apenas do Dr. Ricardo, mas também a sua própria incapacidade de proteger Clara. Ela sabia que sua filha estava no hospital, mas nunca a viu novamente. A enfermeira, assombrada, não estava apenas assombrando o hospital por sua própria morte e pelos crimes do Dr. Ricardo. Ela estava buscando sua filha. E a menina fantasma que as crianças e Laura viam era Clara, a filha que Sofia nunca mais viu. A promessa cumprida Ana Paula e o diretor do hospital iniciaram uma busca por registros de adoção daquela época, uma tarefa árdua e quase impossível devido à burocracia e aos sigilos. No entanto, o destino interveio. Em uma tarde, enquanto Ana Paula revisava os prontuários de pacientes idosos, ela se deparou com o nome de uma nova paciente internada para exames de rotina. Seu nome, Clara Fontes. A data de nascimento, 1957. Ana Paula sentiu seu coração disparar. Fontes era o sobrenome da família do Dr. Ricardo. Com a autorização do diretor e a ajuda de uma assistente social, Ana Paula abordou Dona Clara Fontes. A mulher era gentil e tinha os olhos grandes e expressivos, exatamente como os de Sofia. Ana Paula, com a voz embargada, contou a história de Sofia, do diário, da busca por justiça e da descoberta de sua segunda filha. Ela mostrou a Dona Clara o álbum de fotos, incluindo a foto da bebê e da nota escrita por Sofia. Dona Clara, em choque, revelou que sempre soube que era adotada. Seus pais adotivos, pessoas de bom coração, haviam contado a ela a verdade quando adulta. Mas não, sabiam detalhes sobre seus pais biológicos. Ela sempre sentiu uma inexplicável conexão com o Hospital Santa Clara. A verdade finalmente se revelou para Clara, a filha perdida de Sofia. Ela não apenas reencontrou sua história, mas também descobriu que sua mãe, mesmo após a morte, nunca a esqueceu.
Com a revelação da verdade e a reunião da filha com o legado de sua mãe, o Hospital Santa Clara finalmente encontrou a paz completa. Os sussurros cessaram de vez, as sombras desapareceram completamente e o ambiente do terceiro andar irradiou uma serenidade que nunca antes havia sido sentida. O cheiro de mofo e decomposição nunca mais retornou. A história de Sofia, Elisa e Clara tornou-se um lembrete do poder do amor materno, da busca por justiça e da força da verdade. Ana Paula, agora mais do que nunca, sabia que alguns laços transcendem a vida e a morte. O Hospital Santa Clara, antes assombrado pelo terror, agora era um símbolo de cura e reconciliação, com a história de suas enfermeiras heroínas ecoando em seus corredores. Se você gostou de continuar essa jornada de mistério e emoção, não deixe de clicar no próximo vídeo para mais histórias arrepiantes. E para não perder nenhuma de nossas novas incursões no inexplicável, se inscreva no canal Rastros do Medo e ative o sino.